No vídeo de hoje, nós vamos tratar da utilização do CIGE Cloud com o módulo do PDV, realizando a emissão da NFCE, ou da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica. Inicialmente, você deve realizar alguns cadastros básicos para que a ferramenta de PDV e o restante do sistema funcione corretamente. Vamos primeiro tratar destes cadastros e depois demonstrar como vocês podem utilizar a nossa ferramenta de PDV. Inicialmente, aqui no menu lateral, que vai abrir quando você passar o mouse sobre ele, nós vamos utilizar a opção Cadastro Base e depois selecionar Empresas. Aqui é onde você cadastra as suas empresas e as suas filiais. Lembrando que o primeiro cadastro que aparecerá nesta tela é o cadastro de empresa que você fez no curso introdutório do sistema. Esta empresa sempre estará cadastrada como matriz e todas as que você cadastrar posteriormente serão cadastradas como filiais. Eu vou editar este primeiro cadastro, selecionando este cadastro na primeira coluna e depois clicando na opção azul Editar. Veja que os dados do seu teste já foram informados. A sua razão social, o CNPJ da empresa, o endereço, sendo que todas essas informações são importantes para a geração de todos os seus documentos fiscais. Abaixo nós vamos ter outros campos que vocês vão preenchendo conforme a necessidade da sua empresa. Para o PDV, é importante que a seção Configurações Gerais, localizadas ao final da tela, você clique em Mostrar mais campos e preencha corretamente essas informações, pois é a partir delas que o seu PDV será controlado. O primeiro campo refere-se ao depósito padrão, ou seja, de qual depósito da sua empresa os produtos vão sair quando você realizar as suas vendas. A tabela de preço refere-se ao valor pelo qual os seus produtos serão vendidos quando você realizar a venda através da ferramenta de frente de caixa. O banco é qual banco será utilizado no seu controle financeiro para controlar as entradas e saídas de valores. Já a credenciadora é a empresa responsável por manter e administrar as suas máquinas de cartão e, consequentemente, cobrar as taxas sobre as vendas em cartão de crédito ou de débito. E o plano de contas vai ser utilizado no seu financeiro para controlar os lançamentos. Será ele que irá definir se o lançamento é de receita ou de despesa. Esses 5 campos você deve cadastrar previamente no sistema para selecionar aqui no campo correspondente. Onde cadastrar cada um deles nós vamos ver a seguir. Ainda existem outros campos sobre as configurações do PDV. O não emitir alertas e permitir vendas com estoque negativo refere-se ao controle de estoque e saldo dos seus produtos dentro do sistema. Por regra geral, o sistema vai lhe emitir um alerta se você não tiver saldo do produto. Por exemplo, se você tem 5 unidades de um produto e tentar realizar a venda de 7 unidades, o sistema, por padrão, vai lhe emitir um alerta e dizer que você não pode realizar esta venda, pois não tem saldo suficiente do produto. Marcando esta opção, o sistema ele não vai emitir esse alerta e vai deixar que você faça a venda. E nesse caso, o saldo do seu produto no estoque vai ficar como 2 negativo. O próximo campo é muito importante, pois é ele que vai definir que documento você vai emitir através do PDV. Nós temos 3 informações básicas, que são o documento padrão, a NFCE e o modelo personalizado. Além disso, vocês também podem emitir o CFE através do SAT
se a sua empresa estiver no estado de São Paulo. Falando um pouco mais sobre essas opções, o documento padrão é um documento gerado pelo sistema padrão com as informações que o sistema define e ele não tem nenhum tipo de valor fiscal. Já a NFCE, que é a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, é o documento fiscal que você vai emitir através do sistema e a Secretaria da Fazenda vai realizar a validação e autorizar o uso. Então, é o documento fiscal que vai ser emitido através do PDV. Já o modelo personalizado é um outro documento não fiscal gerado através do PDV e que você pode personalizar na segunda aba aqui do cadastro da empresa. E como citado, o CFE, que é o cupom fiscal eletrônico, ele é liberado apenas para o estado de São Paulo. Como esta base de dados que nós utilizamos para realizar as demonstrações do sistema, ela não possui dados verídicos, eu vou deixar o documento padrão, que é o documento não fiscal. O próximo campo refere-se à senha para autorização de desconto. O que é esse campo? Para o seu vendedor poder fornecer um desconto para o cliente, isso só vai ser possível se você autorizar este desconto preenchendo a senha. Neste caso, como o campo está vazio, significa que não tem senha e o vendedor poderá fornecer descontos sem restrições. E a última opção refere-se ao uso da balança no PDV. Essa informação normalmente é utilizada quando o preço do seu produto varia conforme o peso, normalmente utilizado em fruteiras, açougues e outros semelhantes. Marcando esta opção, você precisa definir qual é o padrão da sua balança e como vai ser gerada a etiqueta pela sua balança. Aqui eu vou deixar desmarcado, pois os nossos produtos não são controlados pelo peso. Com estes dados básicos preenchidos, nós vamos voltar para o início da tela e clicar em salvar. Então, nós estamos novamente na listagem de empresas, onde a gente tem também os filtros da listagem, que são utilizados para buscar informações. Os filtros, eles sempre vão estar destacados em cinza. Agora, antes de utilizar efetivamente o PDV, nós vamos tratar dos outros campos que nós vimos para preenchimento aqui na empresa. Um deles é o cadastro de plano de contas. Aqui no menu lateral, novamente passando o mouse, vai abrir as opções. Abaixo de empresas, a gente tem plano de contas. Como eu já citei, o plano de contas é o que vai definir no seu controle financeiro se você está lançando uma despesa ou uma receita. Vocês podem ver que o sistema já vai trazer pré-cadastrado um plano de contas com informações básicas e que vocês podem editar conforme necessário. Vocês podem excluir o plano de contas se vocês não vão utilizar ou editar e fazer as alterações para deixar de acordo com a sua empresa. Outro campo, aqui no menu lateral ainda em cadastro base, é o de bancos. Aqui na listagem de bancos, a gente inicia novamente a tela com os filtros e depois vocês podem ver que eu já cadastrei alguns bancos. Esses bancos, eles podem ser utilizados para que você gere boletos ou para que você controle o caixa físico e o saldo das suas contas bancárias. Vocês podem ver que eu tenho 2 contas bancárias cadastradas e também o meu caixa físico, que eu posso controlar o saldo. Neste caso, como através do PDV a cobrança já é feita no momento da venda, a gente não vai se estender muito aqui no cadastro dos bancos. Mas precisando, você só clica aqui em novo e preenche os campos que são bem fáceis e bem intuitivos. Outro cadastro super importante, ainda aqui no menu de cadastro base, é o de pessoas. O que são as pessoas? São pessoas físicas ou jurídicas que mantêm interação com a sua empresa. Ou seja, são os seus clientes, os seus fornecedores, os seus colaboradores e uma série de outros papéis que você pode colocar para essas pessoas.
Além dos filtros aqui, como em todas as telas de listagem, a gente tem abaixo o que já está cadastrado. No início aqui da tela eu vou clicar em novo, e então nós podemos cadastrar. Nesse caso eu vou cadastrar um novo cliente. Então aqui no cadastro, vocês podem ver que os campos que a gente vai ter para preencher, eles têm duas cores. Por que esta diferenciação? Os campos vermelhos, eles são de preenchimento obrigatório e os campos azuis são de preenchimento opcional. Essa regra vale para todas as telas de cadastro do sistema. Então eu vou colocar aqui um nome para esse meu cliente e depois eu vou selecionar o tipo de pessoa. Os campos a seguir, eles vão mudar conforme esse tipo de pessoa. Veja que para pessoa jurídica o sistema vai pedir a razão social, o CNPJ. Aqui eu vou mudar para pessoa física e aí ele vai pedir o CPF. Como é um campo opcional, eu não vou preencher porque eu estou cadastrando uma pessoa fictícia somente para demonstração. Depois nos dados, tem outras informações que você pode colocar, como RG, data de nascimento, telefone, um e-mail de contato e outros dados. Depois a gente tem a seção de papéis. Essa é a seção mais importante do cadastro, porque é essa seção que vai definir o que essa pessoa vai ser. Como eu disse, eu vou cadastrar um cliente, então eu vou marcar aqui que ele é cliente. Mas eu também posso dizer que ele é um colaborador da minha empresa e que ele é um vendedor. Veja que eu posso marcar mais de uma opção, eu posso marcar todas ou marcar somente uma. Ou seja, você não precisa cadastrar uma Maria José cliente, outra Maria José colaborador, outra Maria José vendedor. Não, você vai cadastrar só uma Maria José e vai marcar aqui todas as funções, todos os papéis que essa pessoa vai ter. Depois a gente tem aqui o endereço, que é muito importante se você estiver lançando documentos fiscais para essa pessoa. Veja que aqui se eu digitar o CEP, já vai preencher os outros campos do endereço. Nesse caso, como eu cadastrei um CEP que é por cidade, eu vou precisar preencher o nome da rua, o número e o bairro. Mas se você colocar um CEP que é específico de uma rua ou de um lado de rua, o sistema já vai preencher os outros campos também. Depois no endereço a gente vai ter algumas outras seções, como os dados financeiros, onde você pode definir um limite de crédito para o cliente ou um valor mínimo de compra, pode colocar endereço de entrega e de cobrança, que normalmente é utilizado em empresas. E por fim eu vou vir aqui no início e vou clicar em salvar. Então eu vou estar novamente na listagem de pessoas e eu posso localizar aqui que já foi cadastrada esse cliente que eu cadastrei. Eu posso buscar ele também através dos filtros. Que outro cadastro é importante aqui? O cadastro da credenciadora, que a gente viu lá no cadastro da empresa. Eu já tenho aqui uma credenciadora e eu vou editar ela dando 2 cliques sobre o cadastro. Então já abriu aqui os dados para mim editar. E o que é importante nesse cadastro? Você definir que taxas essa credenciadora vai cobrar quando você fizer vendas no cartão de crédito ou de débito. Aonde isso vai ser feito? Aqui em cima a gente tem outras abas e a gente vai selecionar a última, que é taxas da credenciadora. Essa aba de taxas só vai aparecer se lá na seção de papéis, que a gente viu há pouco, você marcou que esse cadastro é credenciadora. E as informações que você cadastrar aqui, elas são válidas somente para o PDV. Como funciona essa questão de taxas? É comum a empresa que administra sua maquininha de cartão, ela te cobrar uma taxa por transação, conforme o valor da venda. É isso que a gente vai cadastrar aqui. Então, o que eu vou cadastrar? Primeiro, a forma de pagamento. Então, vai ser pago no cartão de crédito. Então, as vendas no cartão de crédito. Quando eu estiver utilizando o cartão Visa, vai ter uma taxa que eu vou precisar pagar para a credenciadora de 5%. Essas são as informações básicas. E depois eu posso cadastrar
informar aqui como a credenciadora vai me descontar essa taxa. Eu tenho duas opções. Eu posso gerar uma despesa vinculada à venda ou descontar o valor diretamente na venda. Qual que é a diferença? O gerar despesa vinculada à venda, por exemplo, você está fazendo uma venda de R$100. O sistema, lá no seu financeiro, vai fazer um lançamento de uma receita de R$100 e de uma despesa de 5%. E essas informações vão ficar vinculadas de tal forma que quando você quitar um desses lançamentos, automaticamente vai quitar o outro também. Já o descontar da venda significa que, no mesmo caso de R$100, o sistema não vai fazer dois lançamentos, um da receita de 100 e um da despesa de 5%. O sistema vai fazer só um lançamento de receita, já com o desconto dessa taxa. Eu vou deixar aqui para gerar a despesa, eu vou adicionar a taxa, e aí eu vou adicionar outra aqui para cartão de débito, também Visa. Vou dizer que é de 3% a taxa e vou adicionar aqui como descontar da venda. Clicar novamente em adicionar taxa. Então eu já cadastrei aqui as duas taxas e eu cadastrei as duas para conseguir demonstrar para vocês como vai ser feito esse controle. Então eu vou clicar aqui em salvar. Então já foi salva essa credenciadora e eu informo ela lá no cadastro da empresa, como a gente viu no início. Que outras informações é importante? O controle de estoque, que eu vou mostrar para vocês. Aqui no menu lateral, a gente passa o mouse. Na tarja laranja do cadastro base eu vou voltar para a listagem de menus e vou selecionar estoque. Aqui a gente também vai ver 4 cadastros essenciais que vão ser controlados e utilizados no PDV. Quais são esses cadastros? O primeiro é o de depósito, que é aqui o primeiro submenu. O depósito, ele é o espaço físico onde você armazena os seus produtos. Ou seja, se você tiver mais de uma empresa ou mais de um depósito, onde você guarda os produtos, você vai cadastrar eles aqui e o sistema vai calcular o saldo dos produtos a partir destes depósitos. O próximo aqui é produtos e serviços. Eu vou criar logo um novo produto ou serviço. Novamente aqui a gente tem campos azuis e campos vermelhos, lembrando que os vermelhos são obrigatórios. Então eu vou informar aqui um nome para o meu produto e depois eu vou informar aqui o preço de custo que eu pago na compra desse produto. E depois eu informo o lucro que eu quero ter sobre a venda desse produto. Eu posso informar em reais ou em porcentagem. E aí quando eu informo um, o sistema já calcula automaticamente o outro. E aí veja que a junção do preço de custo mais o lucro desejado vai formar o meu preço de venda. Ou seja, eu não posso informar diretamente o preço de venda. Ele sempre vai ser a soma dessas duas informações. Além dessas informações básicas, nós vamos falar de alguns outros campos que são importantes. Por exemplo, os códigos. O código do sistema é o código que o sistema vai gerar para controlar esse produto. E o código do produto você pode informar um código que você já utiliza atualmente para controlar esse produto e localizar ele mais facilmente. Se você não informar, quando você salvar o código do produto e do sistema vai ficar igual. Um campo super importante é o de tipo ou gênero. O que esse campo faz? Ele define o que esse produto que você está cadastrando é. Ou seja, pode ser uma mercadoria para revenda, pode ser uma matéria-prima que você utiliza para produzir outro produto, ele pode ser um produto acabado, ou seja, um produto que você está produzindo, ou ainda pode ser um serviço. Então, tanto produtos quanto serviços você vai cadastrar aqui e vai fazer a diferenciação a partir do gênero. O campo ocultar nas vendas, que muitas vezes pode ser utilizado, ele vai fazer com que esse produto não apareça no menu de vendas. Então, quando lá no PDV
Se vocês marcarem aqui, lá no PDV, vocês buscar o produto, ele não vai aparecer. Isso normalmente é utilizado quando você tem matéria-prima, embalagem ou material de uso e consumo que você não vai fazer a venda, aí você marca aqui. Eu vou deixar desmarcado. A gente tem também a opção de não emitir alertas e permitir as vendas com estoque negativo, funcionando da mesma forma que eu citei lá no cadastro da empresa, só que aqui diferenciado por produto. Outros campos você vai ter aqui embaixo para definir unidade de estoque para esse produto, número de série, e você também pode botar custos que você tem na compra desse produto. Nessa seção de custos e precificação, você também vai definir a comissão que o seu vendedor vai receber ao vender este produto. No CIGA Cloud, a comissão do vendedor, ela não é definida por vendedor. Por exemplo, o vendedor X recebe 5% de comissão, vendedor Y recebe 4%. Não, a comissão ela é definida por produto. Toda vez que este produto for vendido, indiferente de quem é o vendedor, essa vai ser a comissão que ele vai receber. Aqui, como eu não vou fazer o controle de vendedor, eu vou deixar essas informações em branco. Voltando aqui para o início da tela, a gente tem outras abas, mas eu vou frisar aqui também a aba fiscal, que vai ser importante para quem vai gerar nota fiscal e até a nota fiscal de consumidor, a NFCE. O que é importante que você preencha? O grupo tributário, que faz o vínculo entre o seu produto e a operação fiscal, que é um dos próximos cadastros que a gente vai ver. Você também pode informar o NCM do seu produto para o cálculo aproximado dos tributos. Eu vou colocar aqui um NCM genérico e você também precisa informar a origem da mercadoria, ou seja, se ela é nacional, estrangeira. Preenchidos esses campos, eu vou aqui clicar em salvar e ir à lista. Então, o sistema me direciona para a tela de listagem de produtos, que é a mesma tela que se eu viesse aqui no menu lateral e clicasse em produtos e serviços. Uma vez cadastrados os meus produtos, eu posso cadastrar as tabelas de preço, que é aqui o próximo submenu. O que são as tabelas de preço? As tabelas de preço são utilizadas quando você vende o mesmo produto por preços diferentes. Ou seja, você pode ter preço diferente de acordo com a origem dessa venda. Por exemplo, a venda na loja é um preço, a venda através do seu site é outro. Ou inclusive diferenciação por cliente. Por exemplo, clientes antigos é um preço, clientes pessoa jurídica é um preço, pessoa física outro. Enfim, essas diferenciações. Eu já tenho aqui uma tabela de preço cadastrada e eu vou editar ela dando 2 cliques. Então, já traz aqui todas a listagem de todos os produtos que tem esse gênero. E eu posso definir aqui também a comissão que o meu vendedor vai receber quando ele vender esse produto com esta tabela de preço. O MVA, que é o lucro que eu quero em porcentagem sobre esse produto. E aqui sim eu posso informar diretamente o preço de venda de cada produto. Então, se eu quero um preço bem específico, eu posso informar aqui. Eu também posso cadastrar, mudar essas informações rapidamente. Aqui onde diz editar valores rapidamente, no canto, eu clico aqui e ele vai me abrir essa caixinha. Então, por exemplo, eu quero que todos os produtos que eu vender através do PDV, a minha margem de lucro seja de 80%. E aí eu clico em modificar. Já vai mudar aqui a margem de lucro de todos os produtos e, consequentemente, o valor de venda deles também. Então, aqui no início da tela eu vou salvar e é esses valores que o sistema vai aceitar lá no PDV, porque essa tabela de preço eu já tinha informado lá no cadastro da empresa que a gente viu no início. Outra informação importante, ainda no controle de estoque, é o saldo inicial dos seus produtos. Ou seja, você informa qual é o saldo inicial do produto no momento que você cadastra ele no sistema e a partir desse saldo o sistema vai fazer o controle. Aonde isso é feito? Aqui no menu lateral em movimentações. Já tem aqui movimentações de outros produtos que eu fiz.
sendo que o sistema faz movimentações automáticas quando você faz a compra do produto ou quando você faz a venda. Nesse caso aqui, eu vou criar uma movimentação manual para informar o saldo inicial desse meu produto. Então, eu vou vir aqui em Novo e o sistema vai abrir a tela para mim realizar a movimentação. O primeiro campo que eu tenho que selecionar é o de tipo. Eu posso fazer tanto entrada quanto saída. A entrada é adicionar produtos no estoque. Já a saída é menos produtos saindo do estoque. Eu vou fazer aqui uma entrada, vou informar em qual depósito, em qual espaço físico vai entrar esse produto. Quando eu começo a digitar, já aparece abaixo, eu seleciono. Depois eu informo a quantidade. E aí eu vou vir aqui em localizar produto ou serviço. Veja que eu começo a digitar e ele me traz já os produtos que tem aquela combinação de letras no nome. Vou selecionar aqui o produto que eu cadastrei e aí eu clico em adicionar item. Então veja que o valor unitário ele já trouxe lá do cadastro e eu vou clicar aqui em salvar. O sistema vai manter aberta a tela de movimentação para você já realizar uma nova, mas aqui eu vou voltar e já está aqui a movimentação de entrada que eu acabei de fazer. Então, esses são os controles básicos que você tem que fazer no estoque para conseguir lançar corretamente os seus produtos e controlar o saldo deles. Depois do estoque, você tem que fazer algumas configurações fiscais para poder emitir a nota fiscal de consumidor eletrônica através do nosso PDV. Onde fazer isso? Aqui no menu lateral. Novamente, eu vou voltar à tarja laranja. E vou vir primeiro em configurações e depois em NFE. É nessa tela que você vai importar o seu certificado digital para o sistema. Lembrando que o certificado que você pode importar é o certificado do tipo A1, que vai ter o formato de arquivo PFX. Outro tipo de arquivo ou outro formato, o sistema não vai aceitar. Se você ainda não fez nenhuma importação, você pode clicar em nova, mas aqui como eu já fiz, eu vou editar. Os dados básicos que você vai ter que preencher é o cadastro da sua empresa, a logo para aparecer no documento fiscal e aqui em certificado você escolhe o arquivo e importa o certificado. No momento que a importação for concluída, vai aparecer uma mensagem semelhante a essa que já tem aqui, que já tem um certificado e a data de vencimento dele. Depois a gente tem as informações específicas para NFCE, que é a nota fiscal de consumidor eletrônica que você emite através do PDV. O token, ele é um código alfanumérico que a Secretaria da Fazenda vai lhe fornecer. Você vai preencher aqui, pois é necessário que o sistema envie essas informações para a Secretaria da Fazenda para validar a NFCE. Depois, o código do token é um código numérico que vai identificar o seu token. Por exemplo, se a sua empresa tem 3 tokens, você informou aqui em cima. O segundo token, o código aqui vai ser 2. Se você informou o terceiro token, o código vai ser 3 e assim sucessivamente. O início da numeração é se você já emitir a NFCE e vai começar a utilizar agora o sistema e tem que continuar a mesma sequência. Então, se a emissão anterior que você fez, ela é, por exemplo, da numeração 35, você coloca aqui 36 e o sistema vai gerar a NFCE da 36 em diante. E depois a série da numeração dessa NFCE que você vai gerar. Então, para quem vai gerar NFCE, é obrigatório cadastrar essas informações. Para quem vai gerar documento não fiscal, não precisa preencher. Então, eu vou voltar aqui, porque eu já fiz o upload anteriormente e não quero subscrever esses dados. Depois do certificado, a gente vai aqui no menu lateral, voltar novamente e vai em fiscal. A gente vai utilizar as duas últimas opções, que é grupo tributário e operação fiscal. Bem rapidamente, o que é o grupo tributário? O grupo tributário é aquele campo que já apareceu lá no cadastro do produto.
ele vai fazer a junção entre o seu produto e a operação fiscal. E essa junção é feita para que você cadastre os seus impostos e o sistema calcule automaticamente esses impostos na nota fiscal. Onde você cadastra os impostos? Aqui na operação fiscal, que é a opção acima do grupo tributário. Aqui nas operações fiscais, vocês vão ver que o sistema já tem pré-cadastrada uma operação fiscal para cada estado. Você vai editar cada uma delas e preencher os dados conforme as orientações que você vai receber do seu contador. Os dados que você vai preencher refere-se ao PIS, ao COFINS e ao ICMS, que são os tributos que precisam aparecer tanto na nota fiscal de produto e de consumidor, você vai estar preenchendo aqui. Com essas informações cadastradas, você já pode começar a utilizar o PDV. Onde essa ferramenta está disponível? Aqui no menu lateral, novamente eu vou voltar e vou vir aqui em vendas, e aí a gente tem PDV e operações do PDV. Eu vou clicar em PDV, que é onde você vai realizar as suas vendas. Veja que o meu caixa, ele ainda não está aberto. Então, para poder utilizar o PDV, eu preciso abrir o meu caixa, sendo que esse caixa refere-se à gaveta que tem junto da sua frente de caixa, e você vai poder controlar o valor que circula nessa gaveta para fazer o fechamento correto junto com o seu operador de caixa no final do dia. Então, eu vou clicar aqui em abrir caixa. Então, já traz aqui que eu estou abrindo o caixa de qual usuário, quando eu estou abrindo, e o valor do saldo inicial. Sendo que esse valor de saldo inicial é correspondente ao valor de fechamento do caixa do dia de ontem. Mas eu posso editar, vou botar aqui um valor redondo para abertura do caixa e vou salvar. Aqui a gente tem então a tela de lançamento dessas vendas através do PDV. Aqui acima vocês vão localizar o produto. Vocês podem localizar o produto pelo seu código, pelo nome ou pelo código de barras utilizando um leitor. Eu vou buscar aqui o produto que eu cadastrei há pouco. Então, como lá nas movimentações eu digito, começa a aparecer e aí já seleciona ali. Então, eu informo aqui a quantidade que eu quero vender e clico em adicionar item. Vou adicionar outro produto aqui. Se eu já adicionei uma foto para esse produto lá no cadastro, a foto vai aparecer aqui, eu posso mudar de novo a quantidade. Clico em adicionar item novamente, vocês podem ver que aqui o sistema ele vai fazendo vai mostrando a listagem de todos os produtos que você já adicionou e vai mostrando um total. Vou adicionar mais um produto. Esse eu não vou mudar a quantidade, eu vou só clicar em adicionar item. E então eu posso finalizar a venda. Esse finalizar venda, eu posso fazer ele informando os dados do cliente ou não. Aqui nesse caso eu vou informar, então eu clico em informar dados do cliente e depois em finalizar. Então a próxima tela eu tenho que informar qual é o meu cliente. Eu posso pesquisar aquele cliente que eu tinha cadastrado, que já está lá na minha base de clientes, e vai aparecer aqui os dados dele. Eu posso aqui embaixo editar os dados, ou então vou finalizar aqui a venda. E aí depois eu seleciono a forma de pagamento. Eu vou selecionar aqui que é cartão de débito, para a gente ver depois lá no financeiro como isso vai ser lançado. Então veja que o sistema já está aqui, um pagamento no valor total, no cartão de débito, e já me traz aqui para selecionar a bandeira, a credenciadora já traz a padrão que eu tinha lá no cadastro da empresa, e eu só tenho que colocar o número da transação. Aqui eu vou dar um desconto. Vocês vejam que eu vou clicar no desconto e ele vai me liberar o campo, porque lá no cadastro da empresa, no campo de senha para autorizar, eu tenho em branco. Eu vou dar aqui
um desconto de 2,62 para ficar o valor redondo do meu pedido. E aí veja que como o meu pagamento ele já é do valor total, o valor do desconto também está ficando o valor do troco. Eu vou excluir aqui esse pagamento e vou adicionar o valor total. Ainda é cartão de débito, clico adicionar, então já fica o valor certinho, 32,62, eu dei desconto de 2,62, recebi R$30. Vou botar aqui o cartão que eu usei, vou deixar Visa, a Cielo, que é a credenciadora que eu tenho lá no meu cadastro de pessoas, e aqui eu coloco o código da transação. Eu vou digitar números aleatórios porque eu não fiz a transação. Depois vou clicar em finalizar venda. Neste caso, lá no cadastro da empresa que a gente viu no início, o documento que eu selecionei para emitir foi documento padrão. Então, ele vai me trazer aqui a opção de imprimir esse documento padrão ou de realizar uma nova venda. Se você tem um modelo personalizado, vai trazer a opção tanto para baixar quanto para imprimir e também de realizar uma nova venda. E se você selecionou a NFCE, o sistema vai trazer aqui se você quer enviá-la para o e-mail do cliente, se você quer imprimir, e também vai apresentar na tela o código de QR Code que o seu cliente pode utilizar, fazer a leitura e já abrir diretamente no site da Secretaria da Fazenda o documento fiscal. Eu vou clicar aqui em gerar nova venda e vou fazer uma outra venda, adicionar aqui rapidamente os produtos. Vou finalizar a venda, dessa vez sem informar os dados do cliente, então o sistema já vai direto para me selecionar a forma de pagamento. Agora eu vou selecionar cartão de crédito. Então, já está aqui o cartão de crédito, vou selecionar aqui a bandeira. Novamente, já vai estar aqui a credenciadora que eu selecionei lá. Vou informar novamente números aleatórios para transação. E aí vai pedir se eu quero parcelar. Se eu botar aqui a prazo, eu posso botar o número de parcelas e o período entre elas, ou seja, se as parcelas vencem a cada 30 dias, a cada 7 dias, a cada 15 dias. Lembrando que não é porque aqui vai ter duas opções que o sistema só vai lançar duas. Esse campo de período, ele é só os dias de vencimento entre cada parcela. O que vai definir o número de parcelas é o campo onde você digita o número efetivo de parcelas. E se não tiver entrada aqui, pode deixar zerado. Eu vou clicar aqui em finalizar venda. Novamente, vai pedir se eu quero imprimir o meu documento padrão. Vou clicar aqui em imprimir. Já traz a tela de impressão padrão do Google Chrome, que é o navegador que eu estou utilizando, com esse comprovante sem nenhum tipo de valor fiscal que é gerado pelo sistema. Vou fazer mais uma venda para demonstrar para vocês depois como as informações ficam lá no financeiro. Selecionei meu produto, vou mudar a quantidade, adicionar o item. Vou adicionar aqui outro produto, mudar a quantidade, adicionar. E vou finalizar a venda novamente sem informar o cliente e vou botar aqui a dinheiro. Então, já está aqui o valor, vou finalizar a venda. O que eu vou fazer agora é voltar lá para a tela inicial do sistema, clicando aqui no logo do Seja. Veja que aqui no menu lateral fica selecionado vendas e agora eu vou clicar em operações PDV. As operações PDV é onde você vai controlar o caixa do seu PDV. Então, aqui está me trazendo a opção de eu fechar o meu caixa, de fazer uma sangria, um reforço ou uma devolução de mercadoria. Eu vou fazer aqui um reforço e aí ele vai me dizer já quanto que eu tenho atualmente de vendas e vai pedir de quanto é o reforço. Eu vou botar aqui, por exemplo, R$100 e vou salvar. Então, já mudou o valor do meu caixa. Eu posso também fazer uma sangria,
que é a retirada de valor. Por exemplo, dizer aqui quanto eu tenho de crédito, débito e em dinheiro. Então, eu vou dizer que eu vou tirar desse caixa, por exemplo, um valor que vai ser descontado do dinheiro. Para fazer a sangria, vai ser considerado o valor que você tem em dinheiro ou em cheque. Que aqui eu não fiz nenhum lançamento em cheque e não está aparecendo. Você pode salvar aqui, então ele já faz a diminuição desse valor. E agora eu vou fechar o meu caixa, clicando aqui no botão azul. E aí ele já diz aqui, ó, a minha abertura foi de tanto, eu fiz vendas de tantos reais, fiz uma sangria de tanto, um reforço de tanto, não teve devolução. E o saldo que ficou no meu caixa foi esse. Esse saldo aqui, ele vai estar automaticamente como saldo inicial quando eu abrir o meu próximo caixa. Eu posso imprimir esse comprovante, mas aqui eu vou voltar para o sistema. Uma vez que você fez essas vendas, elas vão ficar registradas dentro do sistema. Aonde isso vai ficar registrado? Aqui no menu de venda, em pedidos e orçamentos. Aqui tem uma listagem de todas as vendas que você cadastrou, seja vendas que você cadastrou manualmente, gerenciando pedidos e orçamentos, ou aqui, vendas com a origem da venda PDV, que são as vendas que a gente acabou de realizar. Se são vendas pelo e-commerce, elas vão estar aqui também. Então, aqui tem a listagem de todas as suas vendas. Se você gerou NFCE, você também tem uma listagem de todas as notas fiscais de consumidor que você gerou. Elas vão estar aqui no menu lateral, a gente volta o menu de vendas, vai em fiscal, NFCEs emitidas. Aqui não tem nenhuma informação cadastrada porque a gente não gera as informações, pois a nossa base ela não tem dados verídicos, mas aqui vai ter uma listagem onde vai permitir que você baixe o XML, baixe a DANF, envie por e-mail. Tem todas aqui as opções e vai ter a listagem de tudo que você cadastrou. Uma listagem bem semelhante à tela de vendas que a gente estava anteriormente. Outra informação que eu vou mostrar para vocês agora é o controle financeiro dessas vendas. Aqui no menu lateral eu vou voltar ao menu fiscal e vou em financeiro, que é o primeiro, e depois em lançamentos. A tela de lançamentos é onde você vai ter o controle do fluxo de caixa da empresa, tanto de receitas quanto de despesas, tanto que está pago quanto que não está pago. Aqui a gente já tem aberto todos os lançamentos para o mês corrente. Então, vocês podem ver aqui que a gente tem as vendas que foram feitas pelo PDV no dia de hoje. Então, a venda que eu fiz no dia de hoje, de 42,48, eu botei ela como dinheiro. Então, já vem aqui automaticamente quitado o valor total. Já a outra venda, ela era de R$30, que foi a venda que eu dei o desconto. E eu tinha colocado lá no cadastro da credenciadora que a gente viu, que o valor da taxa era para ser descontado da venda. Então tá aqui, ó, o valor era de 30 com desconto da taxa no valor de 90 centavos. Então, quando eu quitar aqui no meu caixa, eu marco quitar e clico em adicionar, ele vai pagar somente R$29,10, não vai ser o valor de 30 nem o valor de 90, é a diferença. Mudando aqui o filtro para os próximos meses, eu vou mudar aqui o filtro de data para personalizado. Eu vou botar aqui que a data inicial vai ser o primeiro dia do mês que vem. E o último dia, eu vou botar aqui para o final do ano. Então, veja que quando eu clico na data aqui e clico fora, o sistema já vai fazer a atualização da página e trazer essas informações. Então, veja que a gente tem aqui da minha venda 19, que eu lancei de crédito com 2 parcelas, tá aqui 2 lançamentos, na verdade 4 lançamentos. 2 de receita, do valor de cada parcela, 20,70, e outro lançamento de despesa com o valor da taxa. Porque lá no cadastro da credenciadora eu botei que quando fosse crédito,
Não era para descontar da venda como antes, era para gerar uma despesa vinculada. E como eu mostrei para vocês, citei antes, quando eu quitar por exemplo, eu vou vir aqui e vou quitar essa receita, vou dizer que o cliente pagou os 20,70, entrou na minha conta, vou adicionar aqui, e aí vocês podem ver que depois que adicionou o produto, já quitou aqui automaticamente a taxa, porque eu botei lá que as informações ficavam vinculadas. O mesmo vai acontecer quando eu quitar a segunda parcela no momento que entrar na minha conta. Então, esse é um controle bem prático que você consegue fazer através do sistema, que é realizando as suas vendas através do PDV, já gerando a NFCE, que é o documento fiscal que substitui o cupom fiscal de papel e já mantendo todas as informações integradas ao seu estoque e ao seu financeiro.